Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Deixa eu abrir essa aula de uma forma especial. Glória a Deus pela sua vida, nós estamos observando o engajamento que você está tendo e eu queria reforçar algo muito importante. Você que tá como um dos nossos, não é patrocinador, como é que chama? Um dos nossos apoiadores, perdão. Você que está como um dos nossos apoiadores, você já está fazendo muita diferença. Acabamos de voltar de uma viagem missionária ao Paquistão, aonde a sua contribuição foi responsável pela libertação de 7 famílias da escravidão. Então, quando a gente aborda esse tema de evangelismo, meus irmãos, que é esse módulo, tudo que você está fazendo faz a diferença. Milhares e milhares de pessoas estão sendo tocadas por tudo o que você está contribuindo. Então eu queria reforçar, você que ainda não é um dos nossos apoiadores, a equipe vai deixar aqui nos comentários o link para você começar como um dos nossos apoiadores. É muito importante você estar com a gente para receber a sua certificação no segundo ano, tá? Tem muitos testemunhos chegando de como tem sido transformador o material que as pessoas recebem. Então eu queria iniciar essa aula, primeiro agradecendo você que é um dos nossos apoiadores, a sua ajuda foi responsável por libertar 7 famílias da escravidão. Se você quer ver como essas famílias estão hoje, o antes e o depois, entra lá no nosso Instagram, Missão Imagine, e você vai ver lá algo muito forte. E na próxima aula, inclusive, vou trazer um testemunho aqui, rapidinho, só para você ver o que ações simples geram transformações profundas. Amém? Vamos lá para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar como compartilhar o seu testemunho pessoal. A ideia aqui hoje, meus irmãos, é realmente entender que o seu testemunho ele tem um grande potencial, é uma ferramenta poderosíssima de evangelismo. Compartilhar aquilo que Deus fez com você é maravilhoso e isso realmente toca as pessoas. Vou trazer alguns testemunhos pessoais, como que o meu testemunho mudou também a vida de algumas pessoas. Mas vamos lá, eu quero te ajudar aqui a compreender e também a estruturar de uma forma básica, simples, tranquila o seu testemunho para você realmente compartilhar. Em primeiro lugar, vamos entender aqui qual é o poder do testemunho. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Olha só, desde os tempos dos apóstolos, o testemunho pessoal é a arma mais poderosa que os primeiros irmãos em Cristo utilizaram. Toda a expansão do reino de Deus lá no início, desde o início, foi através do testemunho pessoal. Quando você observa as escrituras, os evangelhos ali, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, foram perspectivas diferentes de discípulos que colheram vários testemunhos, certo? Vários testemunhos. Esse documento do evangelho, quando o apóstolo ou o discípulo ali criou o documento, ele tinha um grande risco para a vida dele. Porque se aquilo não fosse verdade, a lei garantia que ele iria ser preso e morto por falso testemunho, certo? E olha que interessante, esses testemunhas, os primeiros testemunhas, eles foram os responsáveis pela expansão do reino de Deus no início da igreja sobre uma grande perseguição. Porque na época, falar sobre o caminho, falar sobre Jesus, falar sobre o que Jesus fez na vida deles, poderiam condená-los à morte. Mas como Apocalipse aqui nos mostrou, eles não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, mesmo diante da morte.
certo? A palavra do testemunho que eles deram foi responsável pela vitória da igreja. O testemunho revela como a verdade eterna encontrou espaço no seu cotidiano, no cotidiano de alguém que produziu transformação. Olha aqui qual que é a força do seu testemunho. Quando você conta o testemunho, a pessoa que está ouvindo, o que ela enxerga? Os céus se preocuparam com alguém dessa natureza. Se preocupou com ela, ele vai se preocupar comigo também. Então é importantíssimo usar o seu testemunho, porque ele é responsável, muitas vezes, para dar legitimidade àquilo que Deus fez na sua vida. Mais uma frase aqui de Billy Graham. O testemunho cristão não é sobre o quão bom nós somos, mas sobre o quão gracioso Deus foi conosco. Vou repetir. O testemunho cristão não é sobre o quão bom nós somos, mas sobre o quão gracioso Deus foi conosco. Eu tinha um grande dilema na minha vida. Eu nasci em berço evangélico, eu nunca envolvi com algo errado, nunca fui assim do mundo, sempre fui da igreja. E um certo tempo na minha vida, eu ouvia tanto testemunho de tipo assim, nossa, eu era traficante, né? Um dos meus grandes amigos, ele era um dos traficantes lá em BH, os maiores traficantes lá, se converteu na igreja que eu congregava lá em BH, e na caminhada depois ele foi me contando o testemunho, eu falei, uau, o cara tem um testemunho transformador. E eu, Deus, o meu testemunho é o quê? Eu sou uma pessoa normal, eu nunca fui do mundo, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, eu nunca namorei mais de uma mulher, então casei com a minha primeira namorada. Qual vai ser meu testemunho? Com o passar dos anos, Deus foi falando comigo e mostrando essa revelação que não é do quão bom eu sou, mas da grande graciosidade de Deus sobre a minha vida. Porque assim, por mais que eu possa ter nascido um berço evangélico, nunca ter envolvido com coisas erradas, eu ainda estava longe, eu ainda estava afastado, eu ainda estava separado daquela que é a verdadeira vida. Então o meu testemunho, falar com as pessoas, principalmente nos dias de hoje, né? Que eu casei com a mulher da minha mocidade, né? Há uns 20 anos que nós estamos juntos, sim, nós começamos na adolescência, né? Não tive outras experiências, graças a Deus. Tudo isso, com o passar dos anos, olha o que eu fui ouvindo. Nossa, pastor, que bênção! Como Deus foi bom na sua vida. Como Deus te livrou de tanta coisa ruim. E aí eu fui, é verdade, né? Meu testemunho, ele tem um peso. Eu nunca precisei de estar na pior para reconhecer que não há vida melhor que a vida com o Senhor Jesus. E eu entrego tudo para Ele. Tudo para Ele. Porque é melhor um dia na sua presença do que 1000 fora dela, né? Então, talvez você está aí com o seu testemunho, acha que ele não é importante, ele é muito, 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 muito importante. Em primeiro lugar, diante disso, você precisa ser honesto e centrado em Cristo. O seu testemunho, ele tem que ter um centro, o poder, ele só será poderoso se o centro deles é Cristo, o que Jesus fez por mim. O seu amor por Jesus ser o centro da história. Então, o que você tem que evitar? Exageros. Evita exageros, heroísmo. Nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse... Porque eu sempre fui inteligente, eu sempre fui isso, então eu entendi e tal. Não, irmão. Joga isso sempre para Jesus, tá? Foque no agir de Deus, no seu testemunho. Estruture o seu testemunho. Você vai aprender aqui hoje em 3 movimentos principais. Vou trazer aqui para você estruturar certinho a vida antes, o dia do encontro e depois, né? Antes, durante e depois de Jesus. Ore antes de compartilhar. Para o seu testemunho ter um poder, você precisa
regalo de oração. Eu sempre faço isso. Irmãos, quando eu saio para contar um testemunho, eu sempre oro, Senhor, que o meu testemunho, que a minha vida seja um testemunho para as pessoas de que não precisa de mais nada a não ser caminhar com o Senhor. Amém? E por último, adapte-se ao contexto. O bom testemunho, meus irmãos, ele é claro, ele é breve, ele é relevante para o ouvinte. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu já ouvi muitos testemunhos que a pessoa começa contando, não, porque eu nasci lá não sei onde, e quando eu era criança, eu machuquei o dedo, e ali Deus começou a falar comigo, quando eu era criança ainda. E aí quando deu 4 anos de idade, aí Deus fez isso, Deus fez... a pessoa está assim... Você começa a criar realmente muros. Agora vamos criar um contexto aqui. Você está visitando uma plantação de um amigo seu, que ele tem uma plantação de milho e tal, e ali ele está te contando como foi um mês abençoado de chuva, né, que ali te deu para ele uma colheita muito boa. O que Deus vai trazer você à memória? Um dia em que você estava mal e você pediu um sinal para Deus e Deus fez chover. E esse foi o sinal e aquela chuva te livrou de alguma coisa. Então, olha como que um testemunho breve pode conectar o contexto daquela pessoa, mostrando como que o fato da pessoa atribuir à chuva a bênção da colheita te dá a oportunidade de mostrar para as pessoas quem realmente abençoou aquela pessoa com a chuva e apresenta o seu testemunho. Amém? O segundo ponto aqui é que eu quero ensinar você já nessa aula a estrutura básica do seu testemunho. Primeiro, 1 Coríntios 3,15. Vamos ler aqui. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então esteja sempre preparado. O testemunho eficaz, eles têm que seguir essa estrutura. Vamos lá. Eu trouxe aqui 3 pilares essenciais de um testemunho bem construído. Bem construído, pastor? É bem construído. Você agora está aprendendo que você precisa estruturar os seus testemunhos. Vai contar um testemunho? Escreve, estrutura, anota, organiza ele, porque na hora de compartilhar, você realmente precisa alcançar a maior eficácia desse testemunho. Primeiro lugar, primeiro pilar, antes de Cristo. Você vai colocar lá, antes de Cristo. Você vai relatar de forma bem breve como que era a sua vida antes de conhecer o Evangelho. Aqui eu estou falando de um testemunho de salvação, mas pode ser ali um testemunho de algo que Deus fez na sua vida também para trazer uma oportunidade, certo? Então, a ideia aqui, irmão, não é ressaltar o pecado. Ah, porque antes eu vivia na prostituição. E antes de Jesus, eu ia nos prostíbulos, eu pegava mulher, e elas falavam isso de mim, isso, daquilo, e não sei o quê. E igual teve um dia que eu cheguei lá e fiz isso, fiz aquilo, fiz tantas horas, e não sei o quê. E aí depois eu fui para as drogas, e a droga, porque a droga, ela traz uma sensação maravilhosa, você não tem noção. Parou? Aqui você já está alongando e trazendo uma exaltação exagerada para o pecado. Não, seja breve. A minha vida era um lixo antes de Jesus. A minha vida era sem sentido antes de Jesus. Eu não tinha nada para reclamar da vida, mas havia um vazio em mim antes de Jesus, certo? Segundo pilar, o encontro com Cristo. Como foi o dia? Como foi o dia? O exemplo aqui, o testemunho de Paulo. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, o que acontece? Ele vê uma luz, ele escuta a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai no chão como morto e fica cego. Olha, imagina esse testemunho. Antes eu era um perseguidor, eu carregava cartas de morte para as pessoas. Mas aí um dia, eu indo em busca de alguns cristãos, para prendê-los, Jesus apareceu para mim no caminho, indo para Damasco.
uma luz, aconteceu isso, tal, sobrenatural, fiquei cego. Você acredita? Acredito. E aí, e o que aconteceu depois? Depois aí, as cartas de morte se perderam e hoje eu sou o maior escritor de cartas de de vida da palavra do Senhor. Olha que testemunho maravilhoso, né? Então, o encontro com Cristo. Terceiro pilar, depois de Cristo. Como eu usei a vida de Paulo aqui. Você vai descrever as mudanças reais que ocorreram na sua vida, tá? E aí, deixa eu te dar um alerta aqui. Porque muitas vezes o cristão, o crente, ele tem uma mania de murmuração. Você cai em murmuração porque não percebe dos benefícios que Deus, o processo que Deus está estabelecendo na sua vida de cura, de libertação, de transformação. E aí, olha, minha vida, aí olha o testemunho como é que transforma. A minha vida depois de Jesus, só confusão, só prejuízo, só morte. Aí ninguém vai querer ouvir esse testemunho, né? Eu não vou para Jesus não, velho. Depois que você aceitou Jesus, você só contou coisa ruim, né? Certo? Não, olha que interessante. Quando Jesus entra, como essa luz que está me iluminando, a luz entra, é como se eu acendesse a luz de um quarto todo bagunçado. As coisas vão se ajeitando, é um processo. Cada um tem o seu tempo. Então, às vezes, não é o momento de você ficar compartilhando o que você passou no processo. Mas aí, qual é a ideia aqui de explanar aqui o que Deus fez com você a partir do momento que você caminhou com Jesus. Cara, por mais que a vida com Jesus ela não é fácil, você precisa abrir mão de muitas coisas, e isso aqui não é a igreja que ensina. O próprio Espírito Santo coloca uma vergonha em você, uma vontade de fazer o certo, sabe? Então, eu nunca me senti tão feliz em não beber. Por mais que eu tô... Não é o meu testemunho, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui. Por mais que eu tô aqui, ó, arranhando mesa, roendo unha, mas o Senhor está me dando força. Cada dia eu tenho vivido um milagre. E a minha vida nunca mais foi a mesma, ok? Então esses são os pilares. Você precisa ser conciso, relevante, tá? Então, ó, a maioria dos contextos, irmãos, evangelísticos, eles vão exigir de você clareza e brevidade. O que é brevidade? Seja rápido, entendeu? O Espírito Santo, ele vai convencer, é a obra dele. Então, conta o testemunho, ó, aconteceu assim, assim. Você não tem noção como a minha vida nunca mais foi a mesma. E por aí vai. É assim que você mostra autenticidade, entendeu? Você não força uma questão. Amém? Terceiro ponto aqui da aula de hoje, seja claro e objetivo. Seja claro e objetivo, já com o gancho que eu abri aqui. 1 Coríntios 14, 9. Assim também vós, se com a língua nos disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como quem fala ao vento. Então, irmão, não é pelo muito falar, não é pelo muito repetir. Não, 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 não. A gente precisa ser claro e objetivo. Tá? Claro e objetivo. Porque as pessoas não têm tempo para ficar ouvindo. Não, irmão. Seja mais claro. Amém? Seja mais claro. Seu testemunho pessoal tem que ser claro, centrado em Cristo, de fácil compreendimento. E aí a pessoa vai entendendo aqui. Mais uma frase de Billy Graham. Se você não consegue explicar sua fé em poucas palavras, talvez ainda não a tenha entendido bem. Meu Deus. Se você não consegue explicar sua fé em poucas palavras, talvez ainda não a tenha entendido bem. Isso nos exorta, essa frase muito bem colocada de Billy Graham, a realmente buscar um entendimento que você está tendo na aula de hoje, a colocar o seu testemunho em ordem. Em ordem, o que você precisa focar? Foca no essencial. Foca no essencial. Prepare versões breves. Sabe? Às vezes você tendo ali uma versão de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos,
você consegue adaptar o seu testemunho. Nossa, pastor, nunca parei para pensar nisso. Estou aqui para te ensinar na aula de hoje o valor do seu testemunho pessoal. A gente precisa ser intencional, inclusive, nisso. Amém? Porque a sua história, ela não foi escrita à toa. Amém? Tem um propósito para isso. Depois você pode pedir feedbacks, né, realmente para entender se a pessoa entendeu, certo? Se a pessoa ali, o que ela achou dessa história, se ela acredita, se ela não acredita, e aí você vai adaptando aos pouquinhos com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Efésios 4, 25. Por isso, rejeitando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, é muito importante você ser autêntico, verdadeiro naquilo que você está contando. O seu testemunho é o seu testemunho. Não conte o testemunho de outro. Não conte o testemunho de outro. Conte o seu testemunho, seja autêntico, porque é dessa maneira que as pessoas vão se abrir. Olha o que Paul Washer falou. O mundo está faminto por realidade. Seja honesto sobre suas falhas e mais ainda sobre a graça que as redime. Você já percebeu que a Bíblia ela não ocultou as falhas das pessoas? Não ocultou? Então, não tenha vergonha de dizer, igual eu contei aqui de um dos meus maiores amigos, o cara conta, ele foi um dos maiores traficantes de drogas da capital mineira, de Belo Horizonte. Isso está no testemunho dele. Então, às vezes, você fica com vergonha de dizer de onde você saiu e você não entende que exatamente isso que vai abrir o coração da pessoa. Uau! Ele estudou. E mesmo assim, ele tá nesse negócio de crente. Ah, sei não, hein? Será? Poxa, ele saiu desse lugar. Como assim? Né? Então, realmente você precisa adaptar o seu testemunho ao ouvinte. 1 Coríntios 9, 22, a parte B do versículo. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, qual que é a ideia de Paulo aqui? Fiz-me tudo para com todos. Eu vou adaptar. Adaptar, meus irmãos, não é contar o testemunho de outros, não. Tá? É de fato adaptar o tamanho do seu testemunho, os detalhes que você vai utilizar, porque realmente uma pessoa, um ouvinte, é um potencial terreno onde a semente está sendo plantada e, em nome de Jesus, vai colher. Trouxe mais uma citação de um evangelista, Ravi Zacarias. Olha o que ele falou. Evangelismo eficaz é mais escuta do que discurso. Entenda a dor do outro antes de oferecer cura. Antes de Jesus chegar lá no tanque de Betesda, pegar lá o paralítico e jogar ele lá, ó, toma, seja curado, o que Jesus faz? Oi, tudo bem? O que você quer que eu te faça? O que está acontecendo? Por que você está aqui? Olha, eu estou aqui porque já há muitos anos da minha vida eu estou esperando um anjo descer naquele tanque e eu nunca consigo. Você poderia me ajudar? Claro. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Quer andar? Então levanta e anda. Levanta e anda. Certo? Então, ouça as pessoas. Porque aí, ouvindo a dor, você consegue entrar com um detalhe do seu testemunho. Como que Deus tocou na sua vida? Nesse sentido. Amém? A ideia é conectar com a realidade da pessoa. Evitar, assim, o máximo. Querido aluno do seminário teológico, imagine. Você que está aqui fazendo essa formação, evite linguagem cristã técnica. A ideia não é ficar usando termos que só crente entende, sabe? Por isso que a gente precisa estudar até o nosso próprio testemunho, certo? Porque é dessa maneira que você mostra como que o evangelho transforma
áreas específicas da vida. Como que um testemunho no meu casamento pode mudar tantas pessoas, né? Eu já vi tanta gente falando isso comigo, de, poxa, você conseguiu a vida inteira ter experiência com uma só mulher? Uau! Eu queria aprender com você sobre relacionamentos. Como que você consegue ser tão feliz, né, com a sua esposa, né, com tantos anos com ela, não enjoa, viu? Minha amor está assistindo. Ai, meu Deus. Tem como enjoar desse trem bonito, não. Então, realmente, a gente tem que mostrar como que o Evangelho mudou a realidade do meu casamento, a realidade da minha vida e tudo o que foi exposto ao Evangelho foi transformado. Caminhando aqui para o final, Apocalipse 12:11, queria lembrar você, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A vitória apontada aqui teve um motivo. O motivo, a palavra do testemunho que deram. Seja um homem e uma mulher de palavra. O seu testemunho tem muito poder nas mãos de Deus. Quando você entrega a sua história, realmente Deus a apresenta para as pessoas e como a Bíblia diz, você passa a ser cartas vivas. Cartas vivas. E aí eu queria encerrar essa aula com essa pergunta. Que tipo de leitura as pessoas estão fazendo a seu respeito? O testemunho que você tem contado, às vezes sem palavras, tem abrido portas para o Evangelho ou tem levantado muros? Em que sentido? Eu não vou ouvir essa pessoa. Eu não vou ouvir aquele a quem essa pessoa está representando. Porque se Jesus entrou na vida dessa pessoa e a vida dela está dessa maneira, eu não quero. Então, tenha uma vida bonita. Nunca subestime o poder de uma vida transformada pelo Evangelho. Sua história pode ser a resposta da oração de alguém. Eu encerrei essa aula com essa frase. A sua história pode ser a resposta de oração para alguém. Como prática, escreva aí o seu testemunho, compartilhe com alguém durante o dia e eu creio que Deus vai usar muito o seu testemunho. Amém? Na aula que vem eu quero te encontrar aqui, nós vamos falar como alcançar amigos e familiares para Cristo. Eu estou muito empolgado, porque eu creio que você vai aprender muito. Eu tenho lido os comentários, alguns têm dificuldade de compartilhar o Evangelho com os familiares, e aí eu vou trazer aqui alguns entendimentos para você avançar ainda um pouco mais nessa que é a sua missão aqui na Terra. E ninguém vai ficar para trás da sua família. Amém? Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, assim, se Deus permitir.